aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo. Como tá todo mundo em casa, a gente achou que seria uma boa ideia trazer algo novo aqui pro canal. Então hoje a gente vai te ensinar a utilizar o Blender em 20 minutos. Para quem não conhece, o Blender é um software de modelagem 3D e renderização compatível com todas as plataformas, ou seja, você pode utilizá-lo em computadores rodando Windows, Mac, Linux. A gente compara o Blender ao 3ds Max, ao Cinema 4D, ao Maya, o Cycles, que já vem com ele. Ele seria alguma coisa parecida com o V-Ray. E o Eevee seria alguma coisa parecida com aquela tecnologia utilizada no Lumion. E o melhor de tudo isso, o Blender é gratuito. Então, se você tiver com tempo para aprender um software, minha recomendação, aprende a utilizar o Blender. E o nosso expert em Blender, o Augusto, ele sabe de tudo isso. E ele vai desenvolver com você aquele projeto famoso do Mies van der Rohe, a Casa Farnsworth, do início ao fim, desde a parte de importar os desenhos, desenvolver a modelagem, renderizar, pós-produção, enfim, ele vai mostrar o processo do início ao fim. Esse vídeo aqui tá simplesmente imperdível. Mas antes da gente começar esse conteúdo incrível, eu gostaria de avisar que o Augusto atualizou o curso dele de Blender para arquitetura. Ele adicionou novos módulos, inclusive um módulo onde ele ensina a desenvolver um projeto inteiramente dentro do Blender, sem a necessidade de AutoCAD, de Revit, não, tudo acontece dentro do Blender. Muito legal. Mas além disso, ele atualizou o curso dele para a última versão do Blender, então ele está super atualizado. Eu conversei com o Augusto, expliquei para ele a situação e ele concordou em manter o preço antigo e oferecer o upgrade para a nova versão do curso para todo mundo que se inscrever ainda essa semana. Mas ele não consegue manter essa condição por muito tempo e aí na semana que vem, no dia 7 de abril, às 11h59 da noite, ele vai mudar para o preço novo. Se você quiser mais informações, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. E agora, vamos lá para esse conteúdo incrível. Augusto, é com você. Uma pergunta que muita gente me faz é: dá para fazer a modelagem de uma casa inteira dentro do Blender e fazer um projeto de arquivício profissional utilizando somente o Blender? E a resposta é sim, é óbvio que dá. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como que eu fiz esse render aqui. Let's go! Se você não me conhece, meu nome é Augusto César, trabalho com visualização arquitetônica e nesse vídeo eu quero mostrar para você qual é o processo para você poder fazer a modelagem, a renderização de um projeto real de arquivício dentro do Blender. A primeira coisa que você tem que fazer é importar o seu arquivo DWG para dentro do Blender, importar o projeto arquitetônico para o Blender. Infelizmente, o Blender não suporta o arquivo DWG, afinal esse arquivo ele é proprietário da Autodesk e a Autodesk não tem intenção nenhuma de prover esse arquivo para o concorrente. A gente acaba tendo que fazer outra coisa, que é pegar esse arquivo DWG, salvar ele em DXF ali no seu software CAD e o arquivo DXF a gente pode importar dentro do Blender, basicamente ligando um addon ali no painel de propriedades. É um addon chamado DXF Importer que já vem junto com o Blender, você não precisa baixar ele em lugar nenhum. Com a nossa planta baixa posicionada na cena, o que eu gosto de fazer é organizar ela de uma maneira que a minha top view e a minha front view, ou seja, a minha fachada e a minha vista planta, estejam encaixadinhas. Assim, quando eu for fazer o processo de modelagem, fica tudo bem simples, porque eu simplesmente posso fazer as extrusões utilizando as linhas da minha planta baixa para dar os snaps. Dessa maneira fica muito mais simples de modelar. E aí a modelagem é exatamente como eu te falei, trocando entre vista topo e vista frontal, simplesmente fazendo as minhas extrusões. Depois que eu fiz essa importação da planta baixa, basicamente eu modelei piso, modelei as vigas, as esquadrias, as escadas. Só que no caso das esquadrias eu não quis modelar elas manualmente. Então eu utilizei um addon que já vem junto com o Blender, que é o addon ArcPack. Esse addon ele já vem com vários modelos de esquadrias prontos, os quais você pode só esticar elas e posicionar na tua cena. Então foi bem mais rápido para mim. E perfeito, com isso, como você pode visualizar, a cena já foi ganhando ali a sua forma, então depois eu meramente comecei a dar uma mexida ali nos vidros para eles ficarem com um aspecto um pouco melhor e eu consegui enxergar através deles na viewport, né, que é uma opção que o Blender tem. Você pode colocar um canal alfa no seu objeto para você poder fazer com que ele fique semi-transparente. Depois que os vidros já estavam organizados, eu já conseguiria ver como que os meus interiores estariam em relação aos exteriores da minha cena, né? Então eu comecei a fazer a modelagem dos interiores, que no caso dessa obra era uma modelagem relativamente simples, né? Basicamente uma grande ilha com todas as appliances da nossa obra ali no meio. E depois, basicamente o que eu fiz foi ver como é que a minha obra estava e
eu fiz a organização das collections, que é o sistema de layers, entre muitas aspas, do Blender, tá? O Blender ele tem um sistema de collections que ele permite que você organize a tua cena de uma forma muito tranquila, né? Então você consegue colocar collection dentro de collection e fazer uma organização hierárquica bem apropriada. Se você é uma pessoa como eu que gosta de tudo organizadinho, o Blender é um software que é um prato cheio para você, porque ele permite organização. Com modelagem e organizações feitas, tudo que eu fiz foi adicionar um gigantesco plane embaixo da minha obra e começar a dar uma volta ali em volta da modelagem para escolher alguns ângulos de câmeras legais. Eu acabei escolhendo dois ângulos, um ângulo de vista 45 graus e um ângulo frontal que mostra a obra inteira, né, com toda a sua imponência, a sua verticalidade. E esse foi o fim da primeira parte, né, da parte de modelagem, a parte de blocking, onde você faz toda a modelagem do seu projeto. E depois disso eu comecei a passar para as partes seguintes do processo de um projeto de arquivis, que é a questão da iluminação, materiais e tudo mais, né, aplicação de blocos, etc. Antes de passar para a iluminação propriamente dita, eu fui atrás de algumas referências, tá? Eu já tinha algumas referências de imagem, assim, de como que essa obra era no mundo real, né? Então era mais fácil de fazer a modelagem porque ela já estava pronta, né? Mas eu busquei mais referências relativas ao mood que eu queria trazer para minha cena. O que eu quero apresentar na minha cena? Um céu de verão, um céu azul, um céu nublado, uma blue hour, um clima chuvoso. Então eu fui atrás mais daquele clima céu azul, clima de verão mesmo, que era onde a maioria das fotos, né, dessa obra eram feitas. Então ou era num clima de verão com céu bem azul ou num clima de outono. Eu acabei preferindo o clima de verão, exatamente porque esse céu azul, aquela nuvem bem branca é muito parecida com as obras e com os renders brasileiros, né? Então acabei puxando mais para esse lado assim mais BR. Feito isso, eu escolhi um mapa HDRI e apliquei ele na minha cena. E no Blender é bem tranquilo de fazer isso. O Blender tem uma aba chamada World, que é uma aba de mundo, ou seja, uma aba onde você pode colocar o teu mapa HDRI. Então você não precisa de objetos, né, como é o caso do V-Ray com SketchUp, que você precisa de uma Dome Light no meio da sua cena. Não, você tem uma aba focada só nessa parte de iluminação global, onde você pode plugar o teu mapa HDRI e rotacionar ele, é bem tranquilo. Aplicado o mapa HDRI, então o que eu fiz foi colocar um backdrop na minha cena. Quando eu vou fazer essas cenas de exteriores, que elas são um pouquinho maiores, eu sempre busco seguir à risca a regra de profundidade, né? Como você pode ver nesse outro render aqui que eu fiz, você percebe que eu tenho um primeiro plano com algumas coisinhas desfocadas na frente da minha obra, eu tenho um segundo plano onde contém a minha obra em si, vários aspectos dela, e um terceiro plano onde eu tenho árvores e alguns outros objetos. Repara que no fundo desse meu render eu tenho um pequeno parquinho, indicando que há um parque para crianças próximo a essa casa. Esse pequeno detalhe é algo que adiciona muito na nossa cena, algo lá no fundo. Então eu gosto de começar sempre de trás para frente, ou seja, do fundo até o mais próximo da minha câmera, para poder envolver o máximo de aspectos na minha cena. E nessa minha cena da casa Farnsworth não foi diferente. Eu coloquei um backdrop, que é basicamente um plano com uma imagem de um fundo bem grande, e coloquei esse backdrop cercando toda a minha cena, né? No caso eu fiz 4 duplicatas dele e coloquei em volta de toda a minha cena, já para começar a ter alguns reflexos, ver um horizonte e tudo mais. Isso era exatamente para minha cena ter um horizonte, e conforme eu fosse trazendo mais coisas para frente desse backdrop, mais preenchida a minha cena ficaria. Além do backdrop, eu também fui fazer o terreno, e para fazer o terreno no Blender, ao invés de eu ficar esculpindo ou tentando fazer assim alguma coisa diferente, eu acabei utilizando um addon que você pode ligar ele dentro do próprio Blender, ele já vem com Blender, que é um addon chamado ANT Landscape Generator. É um addon muito massa, que ele tem vários presets de terrenos, né? Eu escolhi um preset de terreno ali que tivesse uns morrinhos e eu fui achatando esse terreno apenas para ele ficar com leves relevos, e esses leves relevos darem uma variada no meu piso, até porque eu não queria ter um piso 100% plano, né? Isso não é realista. E concluída toda essa parte, a cena já estava realmente ganhando vida, e a partir disso eu já olhei e falei, beleza, minha iluminação já tá legal, meu terreno já tá legal, eu tenho alguma coisa no fundo da minha cena para olhar, posso começar a aplicar os materiais. E comecei a aplicar os materiais da minha cena. Os materiais eu utilizei basicamente de 2 sites. Um foi de um site pago chamado Polygon.com, onde você pode fazer uma assinatura mensal para ter acesso a vários materiais de altíssima qualidade. E o outro que eu utilizei foi o CC0 Textures, que é um site que tem várias texturas gratuitas, sem copyright, que você pode estar utilizando na tua cena. E várias delas tem até em 4K, tem até algumas em 8K, se eu não me engano. É um site muito bom. Com os materiais aplicados, então o que eu fiz foi começar a olhar realmente os detalhes. E se existe um detalhe que é importante de você olhar na sua modelagem, é a questão das bordas arredondadas, tá? O SketchUp, o pessoal utiliza o Rounded Corners, que é um plugin do SketchUp que arredonda as bordas. No 3ds Max, o pessoal usa o chamfer
chamfer, né, que é o chamfer modifier, que também faz essas bordas nos seus objetos. No Blender é o bevel modifier, que ele arredonda as bordas dos objetos, né. E o bom do Blender é que é um workflow não destrutivo, então você tem a sua modelagem original, que ela é simples, apenas ali 6 lados, né, e os vértices de um retângulo comum. O bevel modifier ele vai fazer essa modificação na sua modelagem sem destruir a tua modelagem. Você pode desligar e ligar os modifiers a hora que você quiser, caso o viewport esteja lento, alguma coisa do tipo. Bordas arredondadas. Isso é importantíssimo porque bordas arredondadas permitem que você tenha um highlight ali na tua cena. Isso faz com que o teu objeto fique muito mais crível. Aquele pequeno highlight nas bordas entrega que aquele objeto tem um volume e que não tem uma borda 100% fina. Deixa tudo muito mais bonito, agradável e, mais importante, realista. Com os materiais básicos aplicados, incluindo um grande material de grama no terreno, exatamente para a gente já ter uma base para olhar a nossa cena, eu comecei a realmente correr atrás das árvores. E para adicionar árvores no Blender, você tem a opção tanto de modelar árvore do zero, o que até que dá, porque o Blender tem um addon chamado Sampling Generator, que é um addon gratuito, que é só você ligar com vários dos addons que eu já citei aqui, e que nesse addon você pode gerar árvores automaticamente, gerar folhas, aplicar material e tudo mais. Na minha opinião, isso não valeria a pena para mim, porque ia tomar um pouco, na verdade não um pouco, mas bastante tempo. Então eu acabei optando por utilizar uma biblioteca paga, chamada Botaniq. Essa biblioteca ela tem várias árvores, vários arbustos, plantinhas e tudo mais, e ela já vem otimizada para o Blender, então é bem legal de utilizar ela porque ela não deixa a tua viewport lenta, o teu render também já fica bem otimizado, ela é bem legal. Acabei utilizando ela ali e distribuindo árvores pela minha cena com ela. Só que obviamente que eu não distribuiria as árvores manualmente, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma coleção com todas as árvores selecionadas, né, para aquela cena em específico, que no caso eu selecionei várias Maple, que são as árvores que tem ao redor ali da obra original, coloquei elas numa coleção específica e distribuí elas ao redor do meu objeto utilizando um círculo, basicamente um semicírculo na verdade. Coloquei ali as árvores para se distribuírem nesse semicírculo ao redor da minha obra e distribuí com um sistema de partículas, né, que eu instanciei essa coleção. Então foi bem massa assim, de trabalhar, porque eu colocava ele espalhava as árvores automaticamente e eu apenas ia clicando ali no botão de Seed, quais árvores ficavam melhor e tudo mais. Então, o Blender ele é bem flexível nessa parte, né? Ele permite que você instancie uma coleção inteira como um sistema de partículas, e se você quiser deixar ainda mais aleatório, você pode simplesmente clicar no botão Pick Random, que ele não vai colocar um número igual de árvores, né? Ele vai colocar um número diferente de árvores, vai ficar ainda mais natural. Com as árvores distribuídas na minha cena, também coloquei alguns arbustos, né? Exatamente para poder ficar mais bonitinho. Coloquei uma árvore ali na frente da câmera para poder dar aquela vinhete, aquele primeiro plano. E aí eu comecei também a distribuir a grama na minha cena, tá? Bom, para distribuir a grama, existem duas opções. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz com as árvores, no caso, que é distribuir com um sistema de partículas manualmente. E é bem tranquilo e bem flexível, né? O chato é que demora, você tem que fazer muitas configurações. Então, para poder dar uma reduzida nesse tempo, apesar de eu saber como fazer, né, distribuir com sistema de partículas, eu preferi utilizar um addon chamado Scatter. Esse addon, ele já é um addon pago e é um addon muito poderoso, que ele é bem semelhante ao Scatter do SketchUp, que é um plugin do SketchUp de mesmo nome, que faz a mesma coisa, e também é bem semelhante, tem várias features muito próximas à do Forest Pack do 3ds Max, que permite que você faça a distribuição de vegetação de uma forma muito inteligente. Ele também permite que você coloque vegetação apenas na vista da câmera, o que otimiza a tua renderização. É muito bom esse Scatter, eu recomendo do fundo do meu coração, literalmente. Poucos cliques, na verdade, eu simplesmente fui e coloquei uma grama e a grama ficou assim na minha cena, logo de cara. Então assim, fica muito bonito de utilizar. Com a grama distribuída, as árvores distribuídas, eu dei uma preparada no meu arquivo para fazer alguns renders teste e vi que o resultado já estava ficando bem agradável. E aí eu comecei a passar realmente para a parte de pós-produção. A primeira coisa que eu gosto de fazer na parte de pós-produção é fazer um render teste, tá? Com denoiser. E baseado nesse render testes eu começo a dar uma brincada no balanço de branco, tá? Você pode fazer isso manualmente, né? Como eu fiz, eu gosto ali porque eu gosto de ter o controle da minha cena, então dá uma mexida nos heads e tal ali no Color Management do Blender. Ou você pode fazer isso de forma automática utilizando um addon que esse não vem junto com o Blender, mas que é um addon gratuito chamado Photographer, que ele traz algumas features de câmeras reais para dentro do Blender. Uma das features que ele traz é um botão de balanço de branco, onde você pode clicar no botãozinho, clicar em uma região cinza da tua cena e fazer o balanço de branco baseado naquilo ali. Você também pode ajustar o quanto que você quer desse balanço de branco para não deixar a tua cena tão lavada e tão branca, né? Então você pode reduzir um pouco a influência do teu balanço de branco para deixar a tua cena mais móvel,
morna ou mais fria, fica a critério. No caso dessa minha cena, eu queria mais morno, porque eu queria manter o mood de verão. A segunda parte de pós-produção é que eu realmente já vou um pouco mais fundo, eu já começo a ligar alguns render passes. Se você já trabalha com renderização, você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu tô falando dos render passes, que são exatamente as informações de direct light, a informação de mist para você fazer neblina. Então eu ligo essas coisas já ali para poder deixar o meu compositor, que é como se fosse o meu, entre aspas, Photoshop dentro do Blender, tá? Que permite que você faça uma pós-produção ali dentro. E com esses passes ligados eu já vou para um render com uma resolução um pouquinho maior. Ainda não é um render final, mas é com a resolução maior para eu já ver exatamente o que eu tô fazendo, ver o resultado ali mais ou menos em tempo real, por assim dizer. Antigamente eu fazia todo o processo de pós-produção, né, tipo desmontando ele e colocando ele ali node por node dentro do Compositor. Mas depois de um tempo eu descobri na internet um antigo Node Setup que foi salvo, né, que uma pessoa compartilhou na internet gratuitamente, que é um Node Setup chamado Quick Compositor, que ele tem várias features de pós-produção ali em um grande node, né? Então salvei ele no meu computador, simplesmente eu importei ele para dentro do meu arquivo, encaixei ele ali no meio do meu projeto e fui fazendo os ajustes, né? Ele já tem vários dos ajustes que a gente precisa para poder fazer uma pós-produção, que são eles a Chromatic Aberration, Lens Distortion, Vignette, todas essas coisas, além de alguns espaços para você conectar os passes de Ambient Occlusion, né? Para poder dar um pouco mais de profundidade. Utilizei esse nodezinho, que ele é muito prático, tá? E já coloquei ali um mist também, exatamente para poder dar um pouquinho mais de profundidade na minha cena, né? Dar um pouco de atmosfera. Depois de alguns ajustes, vendo como que a minha cena foi feita, finalmente o que eu fiz foi fazer o render final em alta resolução, né? Então já com tudo aquilo preparado, já vendo que a minha imagem já estava com um aspecto bem legal, bati o render na resolução máxima e joguei no Photoshop. E no Photoshop foi basicamente alguns ajustes de highlight mesmo, né? De highlight e shadows, dando umas subidinhas ali nas curvas, exatamente para o render ganhar um pouquinho mais de vida. E o resultado final é esse aí que você tá vendo na tela. Se você gostou do que você assistiu até aqui, então eu acho que você vai gostar de saber que isso que eu te mostrei é nada mais do que um overview do novo módulo que está sendo acrescentado no meu curso de Blender para Arquitetura e Interiores. Esse novo módulo é o módulo dessa mesma casa, onde eu vou te ensinar passo a passo tudo que eu mostrei aqui. Não vai ser só esse overview, eu vou te mostrar passo a passo como que você vai construir pedaço por pedaço dessa mesma cena que você viu aí na tela do seu computador. E não só isso, essa atualização do curso de Blender para Arquitetura e Interiores é uma grande atualização. A gente fez várias mudanças no curso, mudanças essas melhorando realmente a forma como os alunos aprendem, baseado no feedback dos alunos. Adicionamos vários bônus incríveis dentro do curso. Dentre eles estão os bônus do curso de materiais básicos e curso de materiais avançados, que ensina para você como que você pode dominar a arte de criar materiais realistas dentro do Blender, sendo o curso básico para materiais mais tranquilos e o curso de materiais avançados para você literalmente transformar o Blender num substance designer da vida. Outro bônus que a gente também está acrescentando é o curso de modifiers, que ensina você todos os modifiers mais úteis do Blender um por um, assim você não vai precisar ter que ficar pesquisando na internet. Mais de 4 GB de material de apoio para você poder acompanhar as suas aulas e um dos bônus que eu tô mais animado em anunciar para você, o curso de Blender para projeto arquitetônico. Esse é um curso criado pela minha parceira Mônica Barcelos, uma arquiteta do Rio de Janeiro, e ela desenvolveu um método que permite que você utilize o 3D do Blender para fazer as suas plantas, cortes e fachadas sem sair do Blender, tá? Então você vai conseguir fazer tanto a parte 3D quanto a parte 2D do seu projeto, se você quiser. Então vai estar tudo isso incluído como bônus dentro do curso de Blender para Arquitetura e Interiores, beleza? Muito bom, né? O Augusto, ele é fera. Mas olha, isso que ele mostrou é só a pontinha do iceberg. Se você quiser se aprofundar no Blender, eu vou colocar o link do curso completo aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que na semana que vem o Augusto vai mudar o preço. O meu conselho, para essa realidade que nós estamos vivendo agora, de quarentena de coronavírus, tá aí uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar quando isso tudo terminar. Aprender a trabalhar com um software que roda em qualquer computador é bom e é de graça. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e principalmente se cuida. Um forte abraço e até o próximo.